aleluia, aleluia, dou a Cristo Rei, aleluia, 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 dou ao Rei. Antes de saírem, eu vou distribuir isso aqui. Eu não vou distribuir agora para não tentar Vamos lá? Então, vamos falar pela última vez. Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então, a partir de hoje, nós temos uma noção melhor do versículo 23, certo? Eu nunca tinha analisado assim. Pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados antes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Muito bem, jactância aí tem o sentido de prepotência, de achar que é, né, daquele jeito. Vamos lá, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Os irmãos observem bem, Deus deu a lei com uma finalidade e isso foi distorção aos judeus e ao mundo todo, apresentado essa lei pelos judeus. Qual foi a distorção? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Deus deu a lei para justificar o ser humano? O ser humano que cumprisse a lei seria beneficiado, salvo? Sim. Seria salvo? Então ele deu a lei para a salvação. Para a salvação. Concluímos, pois, que o homem Pela fé, sem para a salvação. Concluímos, pois, que o homem pela fé, sem as obras da lei. as obras da lei que ele faz não justificam, não salvam. Mas antes de Cristo, a lei se... Não, antes de Cristo. Falando antes de Cristo. Sim. Eles acham que a lei foi dada para você cumprir a lei, você salva. Se o homem fosse salvo pela lei, qual era o problema? Não, se ele não fosse pecador. Existe e deve ser cumprida. Mas a finalidade dela não é esse, né? Salvar. Porque para salvar tem que resolver um problema, que é o problema do pecado. E como é que vai resolver esse problema? Com a lei. Não tem como. Então, concluímos, pois, que o homem, Paulo está dizendo, pelo que ele argumentou até agora, ele conclui, e todos que estão com ele, que o homem é justificado. Justificado é que é dito que ele está certo. Ok? Justificado, certo? Justo. Torna-se justo. Ele é reconhecido como justo pela fé e sem as obras da lei. Só é dado galardão a eu ateu acredita que se fizer as coisas direito, só é dado galardão a eu ateu acredita que se fizer as coisas direito, exatamente. Então, a vantagem do crente em Cristo, que aprende a palavra de Deus, é essa, é que ele vai ser melhor do que os outros para fazer as coisas, mas sem confiar que isso é salva, que isso é mérito para ele, do ponto de vista de que agora ele vai para o céu, porque ele é tão bonzinho, e lá no céu precisa de gente muito boazinha. Não, o nosso problema é exemplo.
exemplo, a irmã dele, as coisas que ele faz ou que os outros fazem com ele, tem algo no meio disso aí que cria essa situação, essas situações todas. Então esse algo aqui precisa ser... Nós podemos ir embora para casa, né? Nós podemos ir embora para casa, né? Verdade. Irmão, pensa um pouquinho. Você particularmente, né? Pensa um pouquinho. Pecado é um problema. E grave. É tudo assim, reconhecer que o pecado é um grave, ele atrapalha, ele é um obstáculo terrível, desgraça, que a gente não poderia resolver de jeito nenhum. Por exemplo, vou falar uma coisa mais simples. A pessoa lutar contra esse desejo interior. É fácil, é difícil. Porque ela não põe o desejo nela. Por quê? Por quê? Por exemplo, o homem foi colocado no jardim do Éden. Ele tinha que comer para sobreviver? Não, ele tinha que comer para Não. sobreviver? Sim. Não. Não. Ele não tinha esse problema. Esse problema veio depois. Por causa do pecado. Não. De conseguir, o grande drama é o seguinte: nós temos que comer. Não sei como é que o mercado onde a gente vive, uma sociedade onde a gente vive, e tudo que faz mal. Eu não sei como é que o mercado onde a gente vive, uma sociedade onde a gente vive, e tudo que faz mal, vendem para a gente comer. Que é gostoso, né? Olha lá o gostoso. Desejo é esse negócio de gostoso. Então você observa o seguinte: a grande questão aí é, por exemplo, vocês sabiam que tiraram do trigo um elemento essencial de nutrição dele, só para ele crescer mais rápido, e o pessoal manda faturar mais. Aí pega para poder pôr no saquinho e vender para nós. Só que ele, para poder pôr no saquinho e vender para nós. Só que ele, do jeito que está sequinho no saquinho, não tem o magnésio que é bom para os ossos, para a saúde, etc. E nós temos que lutar contra isso. É fácil? Não é fácil. É muito difícil. O poder do maligno. O poder do maligno. O poder você não vê. Quer dizer, ele nem sabe explicar, né? Exatamente. Você não vê o poder. Vê? Ele é invisível, mas está presente, fazendo pressão. E precisa comer por causa da fome que você tem. Comer por causa da fome que você tem, da sede que você precisa dizer. Tudo isso tem uma medida e etc. Porém, isso complicou com o pecado. Então, por exemplo, o homem estava lá no Éden. Não fala de feijão e arroz e óleo e fazer a comida, etc. Fala de fruta, de coisas que são vegetais. Entendeu? Alguns aí acham que é só para comer, só comer vegetais que está tudo resolvido. Não é assim, não. Depois do pecado você tem que comer as outras coisas também, que senão você se ferra. Então, na realidade, aquela situação do Éden era só representativa. Olha, aqui eu estou dizendo para você que você não deve comer. Eu estou dizendo para você que você não deve comer do fruto que ela produz. Mas pode comer de todos os outros frutos que estão, porque eles foram postos aqui, exatamente para servir a você. Se você quiser, você pode fazer. Mas se ele não comesse durante um dia, ficava doente? Não tinha esse problema de doença.
isso tudo veio depois. E nós lidamos com isso. Então, o grande drama aí é esse. Quando nós temos que fazer o controle de nós mesmos. Tudo pela gente. Tá. E a gente detecta isso dentro da gente. Sim. E a gente fala o quê? Muitas coisas sobre elas a gente nem tem poder. Mas tem a vontade própria. Se você. Já teve alguém que morreu porque não comeu, porque não quis comer? Já. Quer dizer que quem manda aí É, é a gente mesmo, né? Meu cabelo está crescendo, sabia? Não? Que bom. Até dezembro, não sei de que ano. Aí deu do tédio. Nossa, é Ô, legal. Sônia, o que você está querendo dizer com isso? É que eu lembrei de piada. Ah! Então, vamos fazer, olhar esse texto dessa maneira, daqui para frente, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, para lembrar que a lei demonstra que a relação com Deus se restabelece. Então, esse versículo também a gente vai decorar, porque ele representa que a relação com Deus se restabelece. Então, esse versículo também a gente vai decorar, porque ele representa essa relação que nós queremos com Deus. Vamos lá. É porventura Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios, também dos gentios certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão. Que observe bem, o que é circuncisão e incircuncisão? É para representar o povo de Deus. O judeu queria morrer com isso, esse vangloriado, a lei, etc. E aí vem, anulamos, pois, a lei pela fé? Quer dizer, a lei não serve para nada, o judeu cumpria a lei e tinha que cumprir. O gentio não cumpria e não tinha que cumprir, porque era gentio. Era incircuncisão, não fazia circuncisão, etc. E o judeu fazia. Então não adianta nada. A lei diz que ele é pecador. Então, na mesma igreja. E os dois grupos precisam aprender na mesma fonte. Eles são diferentes por serem judeus e gentios, mas são iguais por serem a Cristo. Então, na mesma igreja. E os dois grupos precisam aprender na mesma fonte. Eles são diferentes por serem judeus e gentios, mas são iguais por serem crentes. E eles têm que viver como crentes. Vocês observem bem que uma pessoa nasce na igreja batista. Salvo? Não. Batista não precisa para isso. E aí, como é que resolve o problema? Como é que... Vamos ser judeu, então? Não. Chegando no inferno. Uma criança para essa criança em Cristo, do mesmo jeito, Do mesmo jeito. e Deus condena essas crianças do mesmo jeito? Quer dizer, elas crescem, assumem a postura de um ser livre e independente. Deus as obriga a ir para o céu ou ir para o inferno? Não. Porque elas ficam, não. Aí elas têm diante de si a decisão diante da Cristo ou não Cristo. A fé é esse componente extraordinário. A fé elimina a origem familiar, a origem de onde nasceu, onde não. Porque a fé você pode ter onde for que você estiver, você pode ter a fé. Ela é comum. Não, meu Tem uma fé na fé. Vamos lá. Tem uma fé na fé. Vamos lá. Patriarca. Patriarca. Judeu? É. É, né? Pensa nisso primeiro. Judeu. A ideia é que os judeus eram justificados pela lei. Era isso ou não? Sim. Os próprios judeus diziam isso.
quando fala lei, não é só não matarás, não furtarás, tem um monte de coisa. Pois é. Não, é a lei. Só que é uma parte dela. Tem a chamada lei, essa aí seria a lei intelectual, e tem a lei cerimonial. Não, moral é o aspecto delas em relação a Deus. São decentes, social. Você pega os 10 mandamentos. Qual é a parte social? Social. Você pega os 10 mandamentos. Qual é a parte social? Os últimos, o entendimento humano sobre aquela intenção de Deus quando deu os mandamentos e os ensinamentos. O entendimento humano sobre aquela intenção de Deus quando deu os mandamentos e os ensinamentos, etc, etc. Certo? Tudo isso está lá na lei, antes dos mandamentos, está nos 10 mandamentos, está nos 2 mandamentos que Jesus deu para a nossa vida aqui na Terra. Sempre visando Deus e o próximo. Mas agora está aperfeiçoado ao máximo, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu perguntasse para vocês o que é amar a Deus, como é que vocês amam Deus? O que vocês fariam? Por exemplo, a gente vem aqui para o culto. Isso reflete o quê? Mas que amor? Ao próximo ou a Deus? A Deus. Não, porque a Deus a gente ama. Ela tá. A Deus, mas também, né? Não, a Deus a gente ama em qualquer lugar. Não precisa vir aqui para amar a Deus. Aqui a gente vem. Mas se não vier aqui, ama a Deus? Ama. Continua amando. A senhora estando em desobediência não ama. Não. E é para vir aqui? Ou não importa? Não importa. Não é culto? Não há um compromisso nosso? Nós não queremos isso na nova natureza? Adorar a Deus, estar junto. Vir ao culto é procedimento? Contribuir. Vir ao culto é procedimento? Contribuir. É ou não? Ligar para o irmão que está doente? Orar? Se tirar essas coisas todas, né? E o amor, né? E o amor, como é que é para eles o amor? É o que ele sente pelo. Se sente raiva, não é amor. Mas se sente pena, é amar. Essa coisa é a mais mal explicada de todos os Exatamente. tempos, é o amor. Porque fica dependendo de cada um. Mas não é assim. Quando Deus manda amar, espera aí, meu amigo, tem uma coisa que Deus não é o que eu sinto. Quando ele manda amar os inimigos, a gente vê que não é só que ele estava bem a gente. Mas ele não tem inimigo é mal. Amar esse sujeito é difícil. É por isso que Mas e aí, a gente ama? A gente ama os inimigos? eu falo assim, tá com raiva, mas fala. Por causa de Jesus. Nossa. Eu não falo nada. Até onde você ama? Até. Eu falo assim, eu te amo, você aí, eu aqui. Eu não vou com ele. Agora, parece que o sentido de amor na Bíblia, pena de morte dela? Claro. Só com claro. Vamos lá, porque ele fica isso. Ou amar aquele cara é soltar? Deus me livre, tem que matar ele. mano. Não, mas o amor que ele tem por ele, tem que matar ele para ele não matar outras pessoas inocentes. Igreja Batista Isso é mulher, pastor? Isso não é mulher, isso aí é pessoa que tem noção de soltar um sujeito daqui. Zé Fogo no ônibus que morreu o motorista. Agora, tem passagem pela polícia. Mas essa polícia, você já passou lá? Por que não seguraram esse cretino lá? Tem 3, 4 passagens pela polícia. Esse sentimento de raiva e de
existe ódio, existe desejo que ele morra. Isso não é pecado. Sentimento nunca é pecado. Eu desejar, eu quero que ele morra. Nunca é pecado. Pode ser. A senhora sente. A senhora sente. Aí o que a senhora faz com ele é que é pecado ou não. Certo? Então não se preocupe. Sentimento é igual dor. Estou com dor de cabeça. Posso tomar um comprimido e posso não tomar. Curto a dor de cabeça, com o tempo ela pode passar, etc. E eu posso tomar um comprimido para acabar com ela. Ok? Então eu sinto isso, um ódio, eu vou agir de acordo com esse ódio? Não. Eu sinto misericórdia, pena, seja lá o que for. Eu vou agir de acordo com essa misericórdia. Tem que julgar, não tem? Muito bem. E esse julgamento é para quê? Para ele pagar o que ele fez. Tem que julgar, não tem? Muito bem. E esse julgamento é para quê? Para ele pagar o que ele fez. E que tipos de pagamento existem? Dinheiro, tempo de prisão ou morte. No caso do Brasil não tem pena de morte. Mas é pena de morte existe? É uma pena? É. Pode ter no Brasil mais tarde essa pena? Tem país que tem essa pena? E quem foi condenado à pena de morte? Isso é falta de amor? Não. E o cara que foi condenado a 200 anos de prisão? É amor? Não. Tanto faz ele morrer agora ou fica lá e morrer eternamente, ficar até morrer. Ele teria que ficar até morrer na cadeia, secar lá. Qual que é mais econômico? Morrer na hora, né? Morrer na hora. Então, se soltar ele e ele fosse matar a filha de quem soltou, garanto que ele matava, mas ele vai matar as filhas dos outros, não vai matar dele. Ele e ele fosse matar a filha de quem soltou, garanto que ele matava, mas ele vai matar as filhas dos outros, não vai matar dele. Tá? Aí esse que ele absolveu tinha que morrer junto. Eu penso desse jeito, porque é uma covardia soltar um filho. Olha, pessoal, é melhor vocês votarem na Dilma do que votar. Olha, se fosse essa irmã aqui, ó, a coisa já estava diferente. Não, mas eu sou assim, eu concordo com ele nesse sentido. E esse tribunal tem sentenças. Não, calma. Não chegou lá. Tem sentença. Sentença, como é que é a sentença em relação ao crime? Tem lá uma relação, uma proporção para o custo. Porque sempre o pecado, ele é uma dívida. E essa dívida precisa ser paga. Então, nos Estados Unidos não tem pena de morte, o que acontece? Porque lá é por estado. Então tem estado que tem estado que não tem. Quando o camarada chega à conclusão que a pena de morte deve ser aplicada, é que é a pena máxima. Porque o crime que ele cometeu é um crime máximo. Então a pena corresponde. Se a pena é igual agora, quem não votar paga R$3,50, percebe? Quer dizer, então é classificado naquela escala que eles têm lá. Tem gente brasileira presa. Então é classificado naquela escala que eles têm lá. Tem gente brasileira presa que tem mais de 200 anos de condenação. Vocês sabiam que na lei brasileira tem um dispositivo que ninguém pode ficar preso mais de 30 anos? Atenuantes. O carro vai correr a 300 km, só pode correr a 150. Por que eles faz esse carro para isso? A lei está errada, a lei não está sendo obedecida. É nosso. É que eles têm medo de matar. Isso mostra o quê? É nosso. É que eles têm medo de matar. Isso mostra o quê? Que nós somos pecadores. E como somos, né? Nós atrapalhamos a nós mesmos. Nós pensamos na saída e não é saída. E se deixar para lá fica pior. E se apertar muito, como dizia meu pai, sai entre os dedos. Interessante a ilustração. Olha, esse sentimento aí eu tive quando nós estávamos na universidade. Eu consegui ter um problema muito maior. Eu consegui ter um problema muito maior do que estava escrito no teto da organização. Então, na verdade, ali você cai na realidade do frágil que você é. Quer dizer, você acha que só vai acontecer com o próximo, não vai acontecer com você. A senhora fala isso com amor ou com ódio? Com amor, porque eu tô Amor? com amor. É com amor, porque a correção também é com amor.
A correção é de amor ou é de ódio? De amor. Contra aquilo, o erro. Contra o erro. Porque ele poderia também fazer o contrário. O que ele fez esse Deus? Só tem que pagar para poder a outra, a gente fazer o bem. É verdade. Agora, tem possibilidade da gente pensar assim, fazer e depois se arrepender? Tem. Tem. Então, por isso que a lei estabelece prazos. Sabia não? Dá um tempo para ele. Não, para nós também, que julgamos. É um momento, ele é um momento. É, exatamente. Mas ele já viu, ele não é doido. Já foi coisa que ele não é maluco. Você Por isso maluco, que prender não está com eles. Eu sei que eu estou assim, Não está com eles. eu sei que eu estou assim, Deus expressar. Mas Deus sabe do meu coração. Se eu também estou precisando de ser corrigido, eu também tenho que aceitar, tem que ser comigo também, como todos. Tá lá, mas põe o veneno na sopa e tal. Você não vai criar essa raiva, porque você não sabe que é assim. Você pensa que foi um acidente, que o cara aqui se machucou lá e tal. O outro que veio com o carro e bateu e o cara caiu morto, o outro que estava lá, quer dizer, a gente já age contra ele imediatamente. Então, o prazo, quer dizer, ele ajuda a gente a chegar a uma conclusão do que seja melhor. Vai fazer para viver em sociedade, porque tudo isso é para viver em sociedade. A lei tem esse propósito de manter o equilíbrio de relacionamento, de vida, etc. Que nós devemos fazer. E isso não vai resolver os nossos problemas fundamentais todos, mas vai permitir a vida em comum, vivermos no mesmo lugar, com regras, com leis. Elevador, cabe 8 pessoas. É lei isso? É. Depois nada. Se for nada, foi mais de interrupção. Quem entrou, porque tem que contar. Se tem 9, é 8, já não Carlos sei. Gordinho. Quando tem assessorista, Depois nada. Se for nada, foi mais de interrupção. Quem entrou, porque tem que contar. Se tem 9, é 8, já não Carlos sei. Gordinho. quando tem assessorista, é ele que decide se fica ou se não fica. Mas muitas Nesse vezes, caso, ele é o responsável. um assessor- Mas quando não tem, quem está dentro é que é esse responsável. Então, os 9 são. Eu já deixei de entrar porque estava cheio com assessorista. Está cheio. Entra, não está cheio. Depois- Fazia tempo que eu não via essa palavra aí. Fazia tempo que eu não via essa palavra. Agora vocês vão votar. Se o presidente for ruim, que vocês vão escolher, quem é culpado? Quem nós